Tudo bom com vocês? Heitor aqui na área. No episódio de hoje do Tudãocast, a gente tá aqui com dois queridos, duas pessoas que já estiveram aqui no programa, o Pedro Rafael e a Catarina Caiafa. Se eu pronunciei errado, você pode me dar um esporro, tá? E a gente tá aqui pra falar sobre uma coisa que tá acontecendo, apesar de sermos do Rio e estarmos preocupados, né, com o nosso próprio Rabicó, não é assim, exatamente assim que funciona o mundo. Então a gente tá aqui pra falar sobre as questões que aconteceram lá no Rio Grande do Sul. Eles estiveram lá e vão contar um pouquinho da experiência. E mais, a gente vai deixar aqui também, caso você queira ir ajudar alguém lá no Rio Grande do Sul, a gente vai deixar o caminho aqui para vocês fazerem isso, tá, pessoal? Então, sejam muito bem-vindos. Vou começar pelas meninas. Tá? Fica à vontade. Catarina, seja muito bem-vinda novamente aqui ao Tudãocast, né, pra gente conversar um pouquinho. Essa casa aqui sempre recebe bem vocês. Aliás, essa casa já foi em outro lugar, né? Sim. Mudamos, né? Você viu que a gente deu uma melhorada, agora tá com cara de produtora mesmo, tá mais cara de o meu escritório que eu transformei em podcast. E Pedro, seja muito bem-vindo também. Obrigado, irmão. Obrigado, Heitor. Obrigado por estar aqui de volta no Tudãocast. Mas eu já tinha vindo nesta casa, então eu não Nessa conhecia casa, outra. na outra casa você não conhecia, é exatamente. verdade. Eu que fui na outra. Você foi na outra. Foi em 2020, 2020, né? 2020. 22. 22. Ficou no coração, gosto muito, tem boas lembranças, mas a vida não é pra frente, né? Então sejam muito bem-vindos novamente, gente. Não se acanhem com relação a coisa nenhuma, que é a casa de vocês. Pessoal, por que vocês foram pro Rio Grande do Sul? Começa pelo Pedro. Bem, Heitor, eu acredito que se a gente não fizer pelo próximo, ninguém nunca vai pensar em fazer por nós. Eu não falo eu como pessoa física, eu falo pelo país, pelo Rio de Janeiro também. Eu vou começar aqui te respondendo uma frase do nosso querido amigo, meu grande amigo, pelo menos, Marcel Van Hatten, que é um deputado do Rio Grande do Sul, que eu não quero morar em outro país, eu quero morar em outro Brasil. E aí entra muito o contexto de ajudar. Uhum. Se a gente quer realmente morar em outro país, em outro Brasil, a gente tem que ajudar aos nossos irmãos gaúchos. Sim. Aí eu complemento um pouco. Eu sou neto de gaúcho, bisneto de gaúcho. Então tem um pouco de sangue gaúcho na minha veia. Então, quando eu vejo meus irmãos gaúchos na situação catastrófica que estão há quase um mês, eu sinto no coração, e muito incentivado pela Catarine, cara, a gente tem que ir ajudar. A gente deu, entre aspas, sorte, Heitor, que já estávamos ali do lado em Florianópolis. Então, obviamente, facilita a logística sair de Florianópolis, pegar um carro e chegar no Rio Grande do Sul. É diferente de ter que sair de carro do Rio de Janeiro. Mas, independentemente se eu estou no Rio de Janeiro ou estou em Santa Catarina, pulsava nos nossos corações, na nossa veia quente, esse sangue quente que nós três aqui na mesa temos, em querer ajudar. Então, por que ajudar o Rio Grande do Sul? Porque eu já venho falando há dias, há mais de uma semana, Catarine não me deixa mentir sobre isso, que se a gente não ajuda, a crise vai ser muito maior para todos nós aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, para o Brasil inteiro. Uhum. Porque os gaúchos, muitos, vão acabar querendo sair para reconstruir a sua vida. A inflação vai aumentar mais do que o esperado por causa da tragédia do Rio Grande do Sul, mas quem pode falar mais de inflação é a Catarina, ela que é a matemática aqui. Então a gente precisa fazer o mínimo, Heitor, não apenas como brasileiros, não apenas como cariocas, mas sim como pessoas humanas, pessoas como católicos e cristãos que nós somos. Sim. A gente tem que ajudar o próximo, porque infelizmente hoje eles precisam de nós. Pode ser, espero que não, amanhã algum outro estado, inclusive o Rio de Janeiro, possa precisar deles. E a economia do Rio Grande do Sul é uma economia pujante. Todo mundo sempre fala que o Sul é o exemplo do país, do Brasil, que deu certo. Então a gente tem que trabalhar para eles continuarem dando certo, porque eles ajudam a alavancar muito a economia do nosso país. É isso. Catarine, e tua opinião? Por que ajudar o Rio Grande do Sul, né? Sair daqui do Rio de Janeiro? Assim, Heitor, quando começou, né, quando começaram as chuvas e começou toda a tragédia, a gente ficou muito incomodado.
assim, todo dia de manhã quando eu ligava a TV e via uma notícia a mais e via alguma coisa acontecendo, aquilo ali foi consumindo a gente. E sendo super sincera, Heitor, eu nunca tinha ajudado em nenhum trabalho humanitário, nenhum trabalho, quando já teve as enchentes em Petrópolis, eu nunca tinha ido em nenhum desses lugares. Mas o Rio Grande do Sul ali, por algum motivo, mexeu comigo. E eu gosto de falar, Heitor, que a vida é dividida em 5 caixinhas. Eu gosto de dividir a vida em 5 caixinhas. A primeira caixinha, eu falo que são amigos e família, que é a sua parte de relacionamento, parte com a sociedade. A segunda caixinha é estudo e trabalho, é a sua parte ali de desenvolvimento, ali é acadêmico, isso. A terceira caixinha é o relacionamento, é você ter alguém, seja namorado, marido, noivo. A quarta caixinha é saúde e alimentação. A gente precisa ter uma vida equilibrada. E a quinta caixinha, que cada um chama de uma forma, mas para ser mais ampla, eu vou falar que é a fé. E alguma coisa mexeu comigo nessa semana que falou, você tem que ir. E como o Pedro falou, a gente já ia estar lá. Coincidências, eu gosto de falar que é Deuscidência, Uhum. a gente já estaria em Florianópolis naquela semana, porque a gente já tinha comprado a passagem, já tinha uns 3, 4 meses. Porque o Pedro faz parte de um grupo de empresários e de vez em quando eu vou com ele, acompanho nessas viagens. E com outra Deuscidência, coincidência, o meu tio mora em Floripa. O congresso era quinta e sexta, e na quinta era aniversário da minha tia. Aí eu falei, há 4 meses atrás, eu falei, Pedro, eu vou com você nesse. Aproveita e veja os meus tios, aniversário dela, eu vou ficar esses dias com você. E a outra coincidência, eu trabalho no mercado financeiro há 9 anos e o meu escritório tem 13 filiais. E uma das filiais tem em Florianópolis. Aí eu falei, quer saber, eu vou ficar até terça. A gente chegava quinta, eu fico até terça, que eu não trabalho de lá. Uhum. Aí a gente falou, pacote completo. E quando teve o desastre do Sul, a gente falou, por que não pegar o carro? Por que não pegar o carro e ir lá ajudar? Aí deixa o Pedro contar um pouco da semana pré, como é que foi. Uma coisa engraçada sobre essas caixinhas, né? Tem Aham. tudo a ver com pirâmide de Maslow. E assim, né, você tava falando sobre né, um monte de coisinha. De repente a gente consegue fazer um deparo aí dessas tuas caixinhas, fazer uma teoria aí. Né? Já fez mestrado? Não. Não, não. Então, tchau. Bota essa tese no mestrado Ó, aí. pode ser. Fala. E aí foi isso. Aí a gente estávamos na reunião da CONAJ, a Confederação Nacional de Jovens Empresários, da qual eu faço parte como conselheiro representante do Estado do Rio de Janeiro, Uhum. através do Conselho Empresarial de Jovens da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E ali, nos últimos 5 minutos da reunião, eu divulguei que estaríamos indo no dia seguinte para Canoas, que foi a nossa base, e conseguimos trazer mais pessoas ali conosco, não fomos só a Catarina e eu. E por que Canoas e não outras cidades, por que não Porto Alegre? Porque na terça-feira daquela semana antes de viajar, naquela semana que viajamos, mas na terça-feira véspera, né? Eu fui para a reunião com um grande amigo meu, do Grupo Shalom, João Ricardo Oliveira, e ele me contou que ele já estaria mandando 7,5 toneladas de doação. Ele montou uma cozinha industrial, um restaurante ali de campanha para ajudar as pessoas locais em Canoas, junto com o Duto Mesquita, que é um dos maiores chefes de gastronomia do Brasil. E aí ele nos convidou a acompanhar a entrega desse envio dessa 7,5 toneladas a Canoas. Então foi se juntando o quebra-cabeça e aí só faltava uma peça, que era o chegar em Canoas. E aí o que a gente fez foi alugar um carro assim que aterrissou em Floripa e fomos depois Se no sábado deslocar. para Canoas. E Isso aí, sim, fui achando que estava indo para uma zona de guerra, que ia estar todas as estradas, o caminho todo destruído. Confesso que a estrada que eu usei, a 101, BR-101, não estava destruída, Uhum. mas como eu tinha um GPS, eu via muitas áreas alagadas, onde seriam pastos, matos e tal. E eu mostrava para eles no carro, ó, isso aqui pelo GPS não é uma lagoa, não é um lago, Que tá loucura. alagado. E aí eu via assim quase um nível da estrada, o alagamento lateral.
Mas a estrada em si, nós só vimos, acho que 2 caminhões derrubados, tombados. Uhum. E assim, obviamente chamou a nossa atenção, porque eram 2 caminhões, 2 carretas tombadas no meio da estrada. Mas de resto, só entrando realmente numa cidade saindo da BR, que eu acho que era Cachoeirinha, se eu não me engano, que aí a gente começou a ver a cidade de fato alagada. A Entendi. partir dali a gente começou a ver a tragédia. Essas doações que você falou, elas partiram do Rio ou não? Partindo do Rio. E vocês tiveram alguma questão de parada, de fiscalização Zero. zero? Ninguém parou a gente em nenhum momento. E foi muito bom a gente ter feito esse movimento, Heitor, porque chegou um momento que, quando a gente começou a divulgar que estávamos lá, né, mostrando para os amigos, incentivando que fossem também, Uhum. até gente dos Estados Unidos começou a contactar a gente, porque a comunidade brasileira em Miami, em Boston, em outras cidades também, eles estavam arrecadando e estão arrecadando donativos para o Rio Grande do Sul também. E aí só que eles estavam com dificuldade na aduana, né, brasileira, né, quando chegasse em Navegantes, eles também não tinham transporte para o Rio Grande do Sul. Então, assim, se a gente for contabilizar todas as ajudas indiretas que a gente está dando, a gente já conseguiu viabilizar mais de 200 toneladas de doação para chegar no Rio Grande do Sul. Então, às Tá. vezes a gente faz um movimento e vai desencadeando outros. Uhum. Aqui no Rio, logo no começo da tragédia, a gente conseguiu viabilizar 2, 3 carretas de doação sem fazer grandes anúncios. Assim, as pessoas já vinham naturalmente falar conosco. Então, a gente chegar lá e ver como está sendo, obviamente, volto a reforçar, que em uma cidade, em Canoas, tem centenas de outras cidades afetadas, Centenas. mas a gente também não tem como chegar e querer abraçar o estado inteiro. 93% dos Tem. municípios estão Debaixo d'água. debaixo da água. Eu até queria falar um ponto antes, da semana antes da gente ir para Florianópolis e depois para Canoas. Eu brinco que quando a mulher quer infernizar a vida do companheiro, ela inferniza. Eu infernizei a vida do Pedro naquela semana, porque eu falei, Pedro, a gente tem que ir. E qual foi, de novo, a deuscidência? Essa terça-feira, antes da gente ir para Canoas, que a gente foi nessa reunião com o João Ricardo, era uma reunião assim, Heitor, de business, nada a ver com o Rio Grande do Sul. E o que o Pedro estava muito certamente falando, Catarina, a gente vai chegar no Rio Grande do Sul e fazer o quê? Falar com quem? Também não dá pra gente pegar o carro de Floripa e ir de louco. E eu, ok, Pedro, eu sei, não dá, mas a gente vai dar um jeito. E assim que a gente chega nessa reunião com o João Ricardo, ele fala, olha, o Dudu Mesquita vai estar lá, um ponto específico de moto, os caminhões estão saindo hoje, que era terça-feira, e vão chegar em Canoas quinta e sexta, eles vão montar todo o alojamento na sexta, e no sábado eles vão começar a distribuir. Heitor, qual era o dia que a gente conseguia chegar em Canoas? Sábado. Porque o congresso era até terça. Aí eu falo assim, gente, se isso não é, de novo como o Pedro falou, as pecinhas do quebra-cabeça se encaixando, aí eu olhei pro Pedro e ele me olhou com aquela cara assim, caramba, agora a gente tem que ir, não tem como, eu não vou mais conseguir convencer a Catarina dela desistir. E aí a gente falou, a gente vai. E aí eu vou contar mais uma coisa, eu vou deixar o Pedro complementar. Quando a gente chegou na quinta-feira em Floripa, na verdade são duas coisas. Quarta-feira o Pedro teve um evento super importante, um evento com mais de 150 pessoas, e a gente tinha voos separados na quinta-feira para Floripa. O voo dele era 6 da manhã e o meu 8h40. Eu brinco que eu tava meio preguiçosa, não queria acordar tão cedo para ir no voo de 6 horas, não. E aí na quarta ele falou assim, poxa, troca passagem, vai comigo. Aí eu, tá, vamos ver. Quando ele acordar de madrugada a gente vê. E ele chegou no aeroporto antes e conseguiu trocar passagem. E assim, quando a gente foi pegar o voo, o Pedro não estava muito convencido de ir para Canoas, não. Aí o que você falou quando a gente chegou lá no aeroporto? O que a gente tinha que fazer? Que você falou, ok, mas se a gente for, a gente tem que alugar. O carro. Aí eu falei, ok, primeira batalha vencida. Ele topou alugar o carro assim que a gente chegou no aeroporto. Porque eu não sou o cara da matemática, o financeiro aqui é ela, mas é muito simples. Se eu pego o Uber do aeroporto até o hotel, era quase R$ 100. E aí depois, se eu tivesse que alugar o carro, mesmo que ela fosse sozinha, ia ser mais R$ 100. Sim. Entende? Aí pra eu ir embora de Floripa seriam mais R$ 100. Talvez se a gente pegasse Uber em momentos diferentes. Então você vai somando, cara, pelo menos assim, já faz um bolo só, né?
E pronto, pelo menos tem a liberdade, a cada saída do hotel, Floripa é um pouco, apesar de tudo perto, é um pouco longe. Então a gente precisaria de um transporte. Então, na matemática, batia alugar um carro de qualquer maneira. E aí, Heitor, eu falo que eu tive várias caixinhas pra dar check, né, nesses dias. Aí eu falei, caixinha do carro, consegui convencer, Check. alugamos o carro. Só que o Pedro ainda não estava 100% convencido. Aí quando a gente chegou na quinta-feira, até pra falar um ponto, na quarta-feira, o vice-presidente do Pedro, Vitor Mota, já estava lá, porque na verdade já tinha um jantar na quarta-noite. Mas como o Pedro teve esse evento super importante, que era o evento dele, ele não poderia ir. E aí quando a gente chegou na quinta-feira lá, aí o Pedro me deu mais uma missão. Você vai fazer 2 ligações para 2 pessoas. Aí ele, daquele jeitão dele, não dá a sua opinião, porque a minha opinião só pergunta o que eles acham da gente ir para Canoas. E eu não participei do lado da ligação, não sei o que ela falou realmente. É isso. Mas depois pode ligar para eles que eles vão ver que eu não dei minha opinião. E aí quem foram as pessoas, Pedro, que eu liguei e... Foi o meu pai e o Heitor, que é um grande amigo, que é um grande conselheiro, e com a opinião dos dois eu poderia me convencer. Uhum. Então, E aí o que eu fiz, Heitor? Eu liguei pros dois. não o Heitor aqui do Não, é outro Tudãocast, Heitor, assim. outro Heitor, não O sou Heitor eu. também é um grande amigo, mas foi outro Heitor. E se a Catarina me ligasse, eu ia falar que pra ir. E aí, Heitor? Eu fiz a primeira ligação pro Pedro Ernesto, que é o pai do Pedro. Que aí eu falei assim, Pedro, tudo bem, a gente chegou aqui, tá tudo bem. A gente tá com uma possibilidade, eu queria saber a sua opinião. Aí ele, é claro que vocês têm que ir. Assim, ele não deixou nem eu terminar a frase. É claro que vocês têm que ir. Aí, gente, a ligação foi quase meia hora. E aí, quando eu terminei a ligação, ele me mandou um textão do que tinha que falar pra convencer o Pedro. Aí, quando o Pedro saiu da primeira rodada de reunião, eu falei, Pedro, só olha essa mensagem aqui. Aí o Pedro, o que você falou pra ele? Eu não falei nada, eu só fiz a pergunta, o que ele achava da gente ir. E E aí outra fomos. coisa, o Heitor, que é teu conselheiro, não sou eu, né? É outro Heitor. E o Pedro Ernesto, seu pai, também não é o da medalha. É outro Pedro Ernesto, É obviamente. o Nossa sobrinho do história, Pedro Ernesto, prefeito. O teu É pai foi isso. Não é sobrinho. sobrinho, não, é afilhado. Teu pai foi afilhado. É. Que loucura! Não, o Pedro Ernesto, prefeito, ele era um dos melhores amigos do meu avô, gaúcho. Aham. E isso foi depois já, né? Meu pai nasceu depois de ele já ter sido prefeito. Em 1940, meu pai tem 84 anos, mas você olha pra ele, parece em 70, Um garoto, 75. um garoto. Exato. Bem, super bem. E então. Mas o Pedro Ernesto, meu pai, ganhou inclusive a medalha Pedro Ernesto em outubro do ano passado. Então, justamente uma homenagem por ser o afiliado do prefeito Pedro Ernesto. Eu não sabia, não fazia ideia. Gente, Coincidência. zero combinado. Era uma piada ruim e virou uma coisa boa. Aham. Olha só. É real. E Então- aí, só pra completar, liguei pro outro Heitor, gente, que não é esse, é o outro Um Heitor. outro Heitor. E foi a mesma coisa. O Heitor, o que você acha da gente ir? Ele, é claro que vocês têm que ir. E aí eu saí da reunião e falei, Pedro, segundo check dado. Essas 2 pessoas que você pediu pra eu ligar falaram pra gente ir. Só que nisso, tava do lado dele o Vitor Mota, que é o vice-presidente dele. E aí, qual foi a outra Aí eu condição que condicionei você deu? o Vitor, pra eu ir, o Vitor tinha que ir, porque, assim, ele também é um cara muito cristão, ele é evangélico. E por ser meu braço direito ali, eu acho que faria total sentido ele estar lá conosco. Uhum. Porque eu posso ter uma visão, a Catarina vai ter outra, ele vai ter outra. E assim, é sempre bom ter mais gente numa missão dessa, não é só 2 pessoas. Porque acontece alguma coisa, tem mais uma pessoa. Então, assim, por segurança nossa também, né? Então. E ele só foi convencido nos 48 do segundo tempo. Não, aí o Vitor, eu chamo ele de Mota, tá, gente? É Vitor Mota. Uhum. O Mota começou a botar vários condicionantes. Porque isso, se aquilo, isso, aquilo. Eu falei, Mota, eu resolvo todas essas condicionantes. Aí ele, tá bom, então eu vou. Mais um check, Vitor Mota topou ir. E aí na sexta, porque até então, gente, como a gente foi para Florianópolis, mas o Pedro não estava 100% convencido, a gente não levou nada. A gente não tinha bota, a gente não tinha capa de chuva, a gente não tinha nenhum equipamento para ir por o que a gente achava uma guerra. Aí na sexta-feira, Aí, sexta-feira à noite, a gente foi comprar tudo. A gente passou 3 horas de loja em loja, comprando bota, capa, luva. Só faltou comprar o capacete de guerra. blusa térmica, calça térmica, tudo. Porque a Uhum. gente falou, pra onde é que a gente tá indo?
E aí, isso foi Eu na posso sexta. esquiar nos Alpes suíços agora, que eu já tenho toda a roupa. Catacão, a gente tem tudo. E deixa eu perguntar pra vocês, como é que é aí a chegada a Canoas? É cenário de guerra ou nem tanto assim? Ou, assim, obviamente, gente, não tô diminuindo as coisas, não. Aham. Né? Muita gente perdeu casa. Assim, o que vocês imaginavam e o que vocês encontraram? Eu só vou dar um check antes, gente, antes de responder essa pergunta, Heitor, porque teve mais um check que a gente deu. Na sexta-feira, quando a gente estava voltando pro hotel, com várias sacolas, Uhum. todos equipados, o que acontece? Quem tava no saguão? Ah, o Daniel, que E é o aí? diretor executivo da CONAGE, a Confederação Nacional de Jovens Empresários. O Daniel é de São Paulo e o Pedro tinha comentado com ele, né? Tinha comentado, na verdade, na reunião: ó, gente, se alguém quiser ir, mas ninguém se movimentou. E aí, na sexta, meia-noite, eu acho, quando a gente passou no Meia-noite. saguão, o Daniel tava lá, coincidência também. Subindo Tava pro ali em quarto. resenha, conversando É com as isso. pessoas no lobby do hotel. E não sei se foi ele que puxou, se fui eu que puxei o assunto. Eu falei que eu tinha que ir dormir porque 6 horas de manhã a gente ia estar partindo. Então, e ele não tinha, talvez ele não tivesse entendido antes que a gente ia sábado e voltava domingo, porque o meu voo era domingo e eu realmente não tinha como ficar mais tempo fora, né? Por várias razões. Na verdade, meu voo não era nem domingo, meu voo era sábado, 10 horas da manhã. E aí eu nem pude trocar a passagem, eu tive que comprar uma nova passagem para ir para Canoas. Então, e o voo dele já era domingo realmente. Mas eu e o Vitor Mota compramos uma passagem para domingo à noite. Moral da história, às 6 horas da manhã, um cidadão estava na porta do hotel querendo ir conosco. Heitor, quando a gente falou isso no saguão, aí eu pensei, a probabilidade dele estar aqui amanhã, 6 da manhã, é 1%. Ele é carioca, não? Ele é de São Paulo. Paulista. Ele é de São Paulo, São por Paulo. isso que ele foi. Porque se fosse carioca, ia falar, vou marcar. E não ia, entendeu? Heitor, quando a gente desceu, 6 da manhã, não, acho que a gente desceu 6h15, ele já tava lá. Aí ele, então qual Ele é já o carro? estava me ligando. É. Aí ele, qual é o carro? Aí eu olhei e falei assim, cara, Daniel, você também ouviu o chamado. Você aceitou a missão. E aí, agora, o Pedro vai responder a sua pergunta quando a gente chega em Canoas. Então, Heitor, assim, não quero, como você falou, assim, quero diminuir, aumentar a situação, mas eu acho que eu era o mais atento dentro do carro porque eu estava dirigindo. Os outros podiam dormir, podiam conversar. Eu não, eu estava ali o tempo todo, na ida e na volta. Eu achei que ia chegar um determinado momento e ia estar passando, tipo, Avenida Brasil, Avenida das Américas, Abelardo Bueno, ou qualquer outra rua, ou Avenida do Rio de Janeiro, toda de buracada. Assim, no Rio Grande do Sul, eu confesso que até na catástrofe, pelo menos no caminho que eu usei, se eu passei por 3 buracos é muito. Uhum. Foram 5h30, tá? De estrada. Só pra deixar bem E claro. sim, buraquinho, não é nada de catástrofe. Se fosse no Rio de Janeiro, ia estar tudo destruído. Assim, não posso deixar de falar do Rio de Janeiro. É lógico. Então, assim, me surpreendeu muito isso. 1/3 de Canoas recebeu os outros 2/3 de Canoas. De pessoas, animais, etc. Porque 2/3 de Canoas estava ou ainda está debaixo d'água. Eu não cheguei a entrar na parte alagada. Quem pegou um barco entrou, aí toda essa parte é ela que tem que contar. Mas a cidade, entre aspas, normal, estava super tranquila. A Catarine contou muito ontem, hoje, e estava falando também mais cedo, que a gente foi no shopping de Canoas almoçar no sábado e é como se fosse o Barra Shopping, normal. Um dia normal, de chuva, cheio, praça de alimentação. Óbvio, você vê algumas lojas fechadas, mas praça de alimentação lotada. Você via eu comentei muito isso com ela. Você percebia quem eram as pessoas afetadas ali. As pessoas que trabalham no serviço do shopping, né? O pessoal da limpeza do shopping. Você via que eram pessoas que estavam com um semblante totalmente fechado, triste. Assim, como se realmente tivesse passado por alguma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta. Esses 2/3 foi mais na área de periferia ou foi mais Foi na. misturado. Foi misturado? Ah,
Assim, é até legal essa pergunta, Heitor. Eu vou até complementar o que o Pedro falou do shopping. Essa área que a gente estava no shopping, que não foi nada afetada, era uma área super nobre. Então, do shopping a gente via só casarões. E assim, gente, eu quero ser super sincera. Eu trabalho há 9 anos no mercado financeiro. Eu não tô aqui querendo falar que a economia tinha que parar, pelo amor de Deus. A gente não tá aqui fazendo campanha de não, as pessoas tinham que parar, o shopping tinha que fechar, não é isso. Mas como a gente chega, Heitor, esperando um cenário de guerra, a gente vai ficar chocado. Assim, quando a gente chega no shopping, barra shopping, um shopping normal, então foi aquele primeiro choque. E por que, que até a gente foi no shopping? A gente foi almoçar, né? Porque a gente tinha ficado 6 horas na estrada. E o Daniel, como ele topou ir com a gente só na madrugada, ele não tinha comprado roupa de chuva, de nada. E aí a gente foi até uma loja do shopping, das lojas de departamento, para comprar as coisas para ele. E foi ali que a gente viu a primeira pessoa que presenciou o cenário de guerra, que era um médico do exército do Sergipe. Aí, Da até o polícia Pedro, de bombeiro de Sergipe. bomba de Sergipe. E aí ela buscando conversar com todo mundo. Super comunicativa. E aí ela começou a conversar. Não, mas eu mostrei pra ela, ó, é união militar. Vai lá e conversa, pra entender a situação. Ela foi lá e puxou o assunto. E aí ele começou a relatar como estava na parte alagada. E aí começou a mostrar, aí sim o choque, aí a realidade da cidade. Eu não lembro se foi ele que falou que 2 terços estavam em um Acho terço, que foi ele. não Acho que lembro. foi ele, é. Mas enfim. A questão é, uma cidade debaixo d'água, eu tenho 1,84 m. Coloca mais eu acima de mim e mais um pouco, 5 metros para cima. Total de De água água. inundada na cidade. É muita água. Não é que a água estava batendo no nosso joelho ou na nossa perna, na nossa virilha, na nossa cintura, não. Não é que a água estava no nosso peito. Talvez 1,60 m. Não. 5 metros de água. 5 metros é maior do que uma casa de um pavimento, né? É muito maior do que uma casa de um pavimento. O pé direito da minha casa, o ponto mais alto, tem 6 metros e pouquinho. É como se sua casa só sobrasse um anão. E Exato. aí, Heitor, o que, que ele começou a relatar? E foi aí que a gente começou a falar: caramba, estamos em cenário de guerra, né? Muitas pessoas não queriam sair de casa. Animais, obviamente, muitas vezes não tinham como sair de casa, fugir. Uhum. E essas pessoas acabaram morrendo. Muita gente morreu. Ah, que só morreram 100 pessoas, isso é mentira. Isso é mentira. 100 pessoas foram encontradas mortas até agora. Quando a água começar a baixar, aí vocês vão ver uma nova catástrofe. De gente que estava boiando ou afogada dentro de casa. Fora as pessoas que nunca aparecerão. É né? isso. Os desaparecidos, que pela legislação, não sou advogado, nem você, mas aliás, tu é advogado? Não. Não, você é jornalista, né? É internacionalista. Internacionalista. É, o desaparecido, ele não é dado como morto. Né? Então, Exato. assim, E aí, Heitor, o que, que ele relatou, tá? Só pra você ter ideia que foi aí que a gente começou a tomar um choque. Ele falou alguns pontos pra gente. Ele falou: olha, o que que tá acontecendo? Tem muita gente que não saiu de casa, que tá lá. Os bombeiros, num certo ponto, que não tinha mais como carregar os corpos, começaram a amarrar os corpos nas grades das casas, pra pelo menos depois, quando a água baixar, conseguir tirar os corpos. que loucura. É nesse nível, Heitor. Aí ele começou a falar: traficantes invadiram casas, que tem 2 pavimentos, e desculpa, para poder estocar droga no segundo andar. Então, dependendo se você entrasse com um bote do exército ou alguma coisa perto dessas casas, eles começavam a atirar. Porque, Isso aconteceu com ela. eu vou contar depois da história. Heitor, é um business, né? E aí, não satisfeitos de invadir casas para estocar droga, eles estão saqueando casas das pessoas que saíram. Por isso, um dos motivos que muita gente não queria sair de casa, porque sabia que as casas são saqueadas. Não satisfeitos, eles começaram a se infiltrar nos alojamentos para vender drogas. Porque tem pessoas que são usuárias, não vamos ser hipócritas aqui. E 2, gente, a pessoa que perdeu tudo ali, tá um cara ali vendendo alguma coisa, você vai comprar. E, não satisfeitos, começaram a ter casos de estupros de mulheres e crianças. Aí, o que a polícia começou a fazer? Começou a dividir os abrigos de mulheres e crianças e homens, e começou até a polícia rondando os abrigos para tentar, de alguma forma, diminuir. Aí, quando ele falou isso tudo, Heitor, aí eu olhei pro Pedro, pro Moto, e falei pro Daniel também, falei: ok, isso aqui é o que a gente achou que a gente fosse encontrar, é o cenário de guerra que realmente está a cidade. Então, na real, vocês acabaram indo para um lugar, pro shopping, como vocês relataram, né? Canoa Shopping ou não? Isso, é. Pro Canoa Shopping, tava normal. Quando vocês
perguntaram pra alguém, Aí a gente- aí é que vocês viram qual era a realidade, né? Exato. Que loucura. E aí a gente sai do shopping, aí conta quando a gente foi tentar fazer o check-in no hotel. Quando a gente saiu do shopping. Aí a gente chegou no. Na sexta-feira, quando eu liguei pro Dudu Mesquita, falei, mas vocês estão ficando aonde? Como que tá a situação? Ah, a gente não conseguiu hotel, tá todo mundo em barraca aqui. Beleza. Falei pra ela, a gente vai ter que comprar uma barraca. Mas aí a gente conseguiu um hotel no Booking. A gente chega no hotel, porque a gente saiu do shopping pro hotel pra deixar a mala pra poder começar a fazer as doações, pra poder Uhum. encher o carro de doação e levar, né? A gente chega no hotel. E aí quando a gente entra na avenida do hotel, a gente começa aí sim ver a cidade como se tivesse numa cidade sombria, sem almas, tudo jogado na esquina. Assim, tudo eu digo eletrodoméstico, móveis, Uhum. tudo. Perdido, né? E a gente começa a ver ruas um pouco alagadas. Eu chego na porta do hotel e falo, aqui é o hotel. E achei a zona horrorosa, uma região muito feia. Mas o hotel a gente reservou porque pareceu ser um ok. Ela desce do carro e os caras falam, não, a gente não tá aberto porque a gente só agora tá conseguindo tirar a lama do hotel. Aquela região foi uma das regiões que tiveram água até em cima. Ali já tinha descido. Uhum. E aí, quando. E assim, eu vi a cara de desespero. Provavelmente era o dono, o gerente do hotel. Que eu chego e falo, ah, a gente reservou. Ele olhou e falou assim: olha, a gente tá há 17 dias que a gente não conseguia entrar. Hoje é o primeiro dia que eu tô entrando. Aí ele ainda. Coitado. Ele ainda assim, cara, desculpa de não cancelar no booking pra reserva, eu nem me toquei disso. Cara, Heitor, aquilo bateu no meu peito. A gente tinha pago R$ 500. Aí eu ainda falei, cara, fica pra vocês, cara. Eu não vou nem pedir reembolso no booking. Aí a gente falou assim, pô, assim, Heitor. Já foi mais um choque ali, cara. O cara não fez de má fé, gente. O cara nem se tocou. Ele tava 17 dias com água até invadindo o hotel dele, não se tocou. Deixa eu cancelar aqui no booking pra ninguém reservar. E aí foi quando a gente falou, ok, precisamos de algum lugar pra ficar, né? E agora? E aí o Daniel tava. Era o nosso terceiro copiloto, né? Porque todos são os meus copilotos, brincando assim. E, e ele começa a pesquisar e aí conseguimos um hotel, por sorte. E era o hotel que tá. O único hotel que tinha água. E era o hotel que tava PRF, vários policiais. Muita gente, voluntários de forças militares e médicas, estavam nesse hotel. Por sorte, tinham 2 quartos. E aí, por que que esse hotel não foi atingido? Ah, gente, só pra também deixar claro, tá? Eu não sei se vocês têm a proporção, Canoas inteira tá sem água. Esse hotel, a gente só conseguiu ficar porque ele tem poço artesanal. Aí o hotel tava funcionando. E quando a gente chega na recepção, a moça ainda fala assim, mais uma deucidência. Nossa, que sorte, acabaram de vagar 2 quartos. Porque tava lotado também. Porque além de pessoas militares, muitas empresas que levaram... Empresas que são de reconstrução civil, Uhum. tem muito morador lá da cidade. Que tá... Os próprios funcionários do hotel foram morar no hotel. Sim. Então, e aí a gente, inclusive no outro dia, no domingo, a gente foi, uma das recepcionistas, uma senhora, ela falou, nossa, eu tô há não sei quantos dias sem saber se a minha casa já tá limpa, digamos, né, sem água. E a gente não conseguiu chegar na casa dela. Aí então, foi muito triste, porque o Daniel acabou que pegou o contato dela e ela pediu, né? No domingo, ah, vocês podem dar uma passada? Aí a gente botou no GPS, vamos lá. Aí quando a gente chegou no GPS, chegou até um ponto que não dava mais pra ir, a gente fez um vídeo, mostrou pra ela, o Daniel mandou no WhatsApp, mas ela super agradeceu, pô, gente, obrigado por ter ido tentar, mas assim, então, a Não casa tinha nem. dela... Não dava nem pra chegar Não, na não dava casa. pra chegar, eu não sei onde é que é a casa dela. Porque assim, não dava pra chegar na casa dela. Era um absurdo. E aí, conta de sábado. Aí sábado a gente fez o check-in no hotel, Uhum. conseguimos fazer o check-in e voltamos para essa base. Porque o Dudu Mesquita e o pessoal da Shalom, eles estavam numa base que é um clube de motociclistas. E aí, como um deles faz parte, conseguiu essa conexão. Eles também, assim, gente, eles mandaram uns caminhões com toneladas de comida, tudo. Eles não conheciam as pessoas. Eles foram lá também de coração aberto, amor, porque falou, vambora. E o pessoal do motoclube abriu o motoclube e eles estavam lá com todas as doações e também tem desabrigados lá. Então, como a base era lá, a gente foi para esse motoclube para ver como é que a gente ajuda agora aqui, efetivamente, a começar a distribuir, né? Uhum. Isso aí a gente começou a carregar o carro. A gente levou ração, a gente levou fralda, a gente para geriátricas, a gente visitou lá um dos abrigos que
uma cliente do Daniel é de Canoas e o pai dela estava no abrigo. A gente fez realmente uma missão humanitária bem, bem bonita. A gente fez o que a gente estava no nosso alcance. A gente fez, infelizmente, cada um com a sua crença, religião. Aquela galera precisava de uma oração, assim, a gente acredita muito na fé, né? Então, não tinham se juntado ainda para isso. Então, a gente fez ali uma oração com todos eles do abrigo, do motoclube, que tinha umas 15 a 20 famílias, muita criança. Então, tinha criança ali que não era com os pais, né? Tava sozinho ali, até meu xará, Pedro. Então, e não parava, ele era um dos que mais queria ajudar para cima e para baixo. Uhum. Então, a gente pôde, pelo menos, levar um conforto para um grupo que estava ali. Aham. E o que aconteceu, Heitor? Como o Dudu e a esposa dele, a Karine, a filha, o sogro dele foi também, eles alugaram tipo um, como é que é o nome? Motorhome. Um motorhome. E eles começaram a fazer contato na cidade, então a gente recebia ligações do WhatsApp toda hora pedindo coisas. Então a gente ficou sábado o dia inteiro indo nos locais. A gente foi levar quilos de ração num local que, gente, eu vou falar um número só para vocês terem ideia da proporção, tá? Isso é só Canoas. A gente foi em um abrigo, só um dos abrigos, tinham 4.000 animais desabrigados. Eu já fiquei em choque. Uma loucura, uma loucura. Aí quando eu fui perguntar quantos estão desabrigados, 11.000 só em Canoas. Cachorro, gato. E aí a gente foi levar ração nesse local. A gente foi, como o Pedro falou, nesse asilo, levar fralda geriátrica. Esse pai dessa amiga do Daniel. A gente foi levar uma palavra de conforto. Foi na mãe dela também, que estava em um outro abrigo. E assim, a gente foi levando as doações, porque como levou muita coisa, a gente conseguia levar coisas. O pessoal também fazendo comida para distribuir quentinha. A gente pegando, eu fui com esse Pedro, né, esse menino, nas lojas da região pegar caixa, porque a gente precisava de caixa também, né, para distribuir as quentinhas. Sim, A sim. gente fez um pouco de tudo, Heitor. A logística é complicada, É né? isso. Os alimentos são perecíveis, são muito complicados, porque se fica mal condicionado, acaba estragando, e aí você gera um problema. Era para fazer uma ajuda, mas acaba gerando um problema, porque alimento estragado pode fazer a pessoa adoecer. Mas nenhum das 7 toneladas e meia que foram, Aham. dos alimentos, não era nada perecível. É tudo não Não, perecível, eu não né? tô falando de vocês, não, mas Mas de outros que lugares, tiveram casos assim. As Sim. pessoas com uma boa vontade de doar alguma É isso. coisa, acabam doando um negócio Mas que aí que tá, por não exemplo, sobrevive. a gente não pode doar uma carne, mas pode doar a linguiça, Foi isso que pode fizemos. doar a carne Carne seca. seca. Sim. Tem outros alimentos do mesmo tipo que podem, um salame, são não perecíveis. De todas as coisas que foram doadas, qual foi a que vocês viram que fez mais diferença? Assim, é muito relativo, porque a ração a gente sabe que vai fazer diferença para os animais. E a comida a gente sabe que vai fazer diferença para aquele grupo ali que está recebendo. Até as fraldas, né? Remédios. Então foi muito bem distribuído. Não é que foi só para um lugar. Foi distribuído livremente para quem precisava. Então, qualquer Mas coisa. eu vou além. Através do João Ricardo, né? O do Mesquita, ele junto com o Sindicato de Refeições, que é o sindicato de refeições de trabalhadores de restaurante, né? De fast food, refeições coletivas. Eles fizeram uma parceria com o de Refeições para não apenas ser uma ajuda pontual. Eles buscaram pessoas que eles pudessem, de maneira voluntária, ensinar, como eu falei, o Dudu é um dos grandes chefes de cozinha do Brasil, muito renomado, pudessem dar um futuro para essas pessoas. Então, assim, o Dudu deu aula gratuita para não sei quantas pessoas, mas bastante, para que eles pudessem dali fazer a cozinha industrial, para que pudessem continuar fornecendo comida por meses para quem pudesse. Uma comida de qualidade, não é que fiz ali uma panelinha, não. É um panelão. Então não foi só uma ajuda. Então acho que acima da doação, Heitor, fica esse gesto. Assim, eu vou te ensinar a pescar e você vai começar a pescar. Eu não vou pescar a vida toda por você, até porque eu não estou aqui. Então, recentemente, quando eu estive na China, eu voltei falando muito um provérbio, que é muito isso que eu acabei de falar. Cada um aqui na mesa pode ter uma laranja. Eu posso dar uma laranja minha, dividir para vocês, cada um vai ter uma laranja e meia. Uhum.
e eu fiquei sem laranja. Mas cada um aqui da mesa pode ter uma ideia. E a gente aqui conversando, cada um vai sair com 3 ideias. Entende? Então é poder... Como que eu vou ajudar a todos vocês e não vou deixar um legado? Uhum. Mais importante que pescar por você é eu te ensinar a pescar. Então, esse foi o legado que a gente leva de aprendizagem. Um dos tantos legados, né? E aí, Heitor, eu vou voltar na linha temporal, né? Só para vocês acompanharem aqui a nossa saga, nossa missão nessa semana. No domingo, os meninos trocaram a passagem para voltarem domingo. Só que a minha passagem era terça. Então Porque eu você poderia... ia ficar trabalhando lá. Isso. Eu poderia, né, ficar mais 2 dias. Só que qual era o ponto? Eles iam voltar domingo e o voo era 6h30 do Daniel, acho que era mais cedo, né? Então eles tinham que voltar de manhã, 11 da manhã. Teriam que voltar. E na teoria eu ia voltar com eles, porque por mais que eu só fosse voltar terça de Floripa, como é que eu ia pra Floripa depois? E aí foi quando eles me ofereceram carona. O pessoal do Rio que ia voltar. Eles iam voltar na segunda e falaram: poxa, Catarina, você não quer ficar aqui com a gente? Você pode ficar mais um dia e a gente te deixa em Florianópolis. E aí o Pedro e os meninos voltaram domingo de manhã. E aí as outras coincidências. No domingo não ia sair bote de resgate, ia sair só na segunda. Só que na segunda a gente ia sair de manhã, então eu não conseguiria entrar no bote para ajudar nos resgates. E acabou que no domingo eles decidiram, ao longo do dia, sair para resgates. Então os meninos me deixaram no local, né, que saíam os botes para resgate, para eu conseguir ir domingo ver como que estava dentro de um bairro com água com 5 metros. E aí foi quando o Pedro me deixou literalmente dentro do bote para ir fazer essa ajuda. E a partir daí eu já não sei de mais nada. Então, Porque você tinha que voltar pra Floripa. aí eu só sei no meu caminho de volta. E aí eu brinco que parecia cena de filme mesmo, Heitor. Ele me abraçando assim, me deixando dentro do bote. Foi meio dramático. Geralmente o mocinho salva a mocinha, né? O mocinho nesse caso deixou a mocinha lá no bote. Nesse caso eu empurrei o bote. Que absurdo! E aí o pessoal ainda ficou botando pilha, que quando eu entrei no bote eu falei, eu te amo. Aí o pessoal do bote era um dos rapazes do Rio, um casal. Olha, eu não vi ele falando te amo de volta, não. E aí o cara botando pilha. Eu falei, não, que horror, gente, eu vou voltar. E aí, Catarina, o que você viu lá quando você entrou nesse bote? Aí a gente... Eu digo a gente, porque tava o Jean, né, que é esse outro rapaz do Rio, que também foi com o Dudu Mesquita, o pessoal, ele é genro do Dudu, e esse casal que é de lá. Quando a gente entrou no bote, o que já tinham me falado? Olha, Catarina, já tem 16 dias da catástrofe, não tem mais pessoas para serem salvas, não tem mais cachorro, porque cachorro também já pulou no bote, tem alguns gatos no telhado, que gato é mais arisco, mas assim, não vai ter muito o que fazer. Só que esse casal que estava no barco com a gente, por que eles entraram no barco com a gente também? Porque eles moravam nesse bairro e eles tinham que tirar foto do carro pro seguro. Porque para eles conseguirem o dinheiro do seguro do carro, eles tinham que provar que o carro estava debaixo d'água. E eles entraram com a gente no bote, porque até então a gente ia fazer uma ronda, tinham pessoas que estavam pedindo foto da casa. Imaginem tudo, o pessoal 17 dias sem entrar na casa. E eles entraram no bote com a gente, eu não conhecia eles, e a gente foi até a casa deles para eles tirarem foto. E aí, sei lá, acho que uns 10, 15 minutos andando no bote, eu comecei a ver a destruição. Assim, casas alagadas, casas destruídas, cavalo boiando morto. Você só via o capô dos carros. Assim, loucura. E quando a gente chega na porta da casa deles, desse casal, aí a menina começa a chorar. Aí ela começa a chorar falando, cara, a gente tinha pintado a casa tem 3 semanas. E ela viu a casa com água até o teto. E o marido dela é um cara muito forte, o nome dela é Bruna, o marido dela é William. O William falou, Bruna, vamos, tipo, eu tenho que subir. Aí ele pula telhado, ele pulou dentro do barco, a gente deu perna pra ele pular no telhado, porque ele tinha que subir no telhado pra tentar entrar pela garagem por cima, porque não dava pra entrar na porta de casa, tava tudo alagado. E aí ele sobe no telhado pra tentar entrar por cima, aí ele tentando entra, quando ele volta ele fala, pô, tá tudo debaixo d'água, não consigo nem tirar foto da placa do carro. Eu tirei umas fotos e vou mandar pro seguro, né? Pra ver vai que, né? E aí ele volta pro barco, e ela, arrasada, né? Ele volta pro barco, e aí estavam eles dois, que era um barco a motor, né? Mas eles dois ali, e eu e ela sentadas. E aí a gente tá passando com o barco e eu vejo um gato. Assim, gente, só pra deixar bem claro, eu nunca tinha pego um gato na minha vida, tá, Heitor? Só pra deixar bem claro que eu não entendo de bicho. E eu vejo um gato no telhado. E o William ama gato, eles têm gato, acho que eles têm 2 ou 3 gatos. Eu falei, William, um gato no telhado. Aí ele, pô, para o barco, vamos lá tentar pegar. E aí eu e eles pulamos no telhado.
quando a gente pula no telhado, eu não entendo nada. Ele começa a fazer uns barulhinhos com a mão, assim, pra tentar o gato vir. E quando a gente pula o telhado, não tinha um gato. Tinham 9 gatos no telhado. E aí ele pula no telhado. Aí 81 vidas, né? Que o gato tem 9 vidas, né? 9 gatos, 81 vidas. Aí ele pula no telhado, e aí um gato vem, porque os gatos deviam estar morrendo de fome, deviam estar lá dias, e ele consegue pegar um gato pelo cangote. Só que ele fala pra mim, Catarina, eu tenho que ajudar o Jean a movimentar o barco. Você vai ter que ir com um gato no seu colo até o desembarque. Heitor, eram uns 20, 30 minutos, eu nunca tinha pego um gato na minha vida. Aí eu falei, William, como é que eu pego esse gato? Ele pega no cangote que tira a força do gato. Eu, beleza. Aí enrolei o gato, eles enrolaram o gato numa manta, o gato no meu colo. E aí ele ainda fala assim, olha só, Catarina, eu só quero te falar que se você, por algum momento, desafrouxar o cangote do gato, Ele vai te morder. pular. Não, ele vai pular. Ele vai pular do barco, vai querer água e vai morrer. Então você vai ser responsável por matar um gato. Aí eu, tranquilo, que pressão boa. Sem Eu pressão. fiquei uma meia hora até chegar no desembarque com a minha mão latejando de dor. Porque você tá segurando o gato, você tá com a mão aqui pressionada. E eu só rezando, Catarina, não solta, não solta, não solta esse gato. E aí a gente chegou no desembarque, aí já veio um grupo de veterinários, e aí o William falou, olha, mas tem mais 8. Aí eles deram várias caixinhas pra gente voltar pra pegar os outros gatos. E deram ração pra gente tentar botar em pote, né, e tentar, de alguma forma, atrair. Uhum. Aí deram aquelas rações molinhas, né, aquele, tipo, Sachê. os sachês. Uhum. Heitor, eu não entendo nada de gado, mas eu falei, vambora, é isso aí. E aí eu e o William pulamos no telhado, a gente volta com o barco, pulamos no telhado de novo. Gente, mas gato é um bicho complicado, né? A gente tentando ajudar e os gatos, tipo assim, não vinham. E a gente Eles são muito ariscos. pô. Cara, e a gente desesperado. E a gente, pelo amor de Deus, vem aqui, querido. Porque eles estavam muito pra dentro do telhado, não dava pra gente subir. E a gente pulou um telhado e não dava pra pular no outro. Só pra Aham, claro. eu me posicionar, que eu Aham. acabei me perdendo um pouco, esses tantos gatos não eram os gatos deles. Eram os não. gatos da rua e Da tal, rua, que de alguém, é isso. começou a ir pra lá. É isso. Que subiram, não era. Foi até bom, Heitor. Não era o telhado da casa deles, não, gente. Ah, Era um outro entendi. telhado. Entendi. Era outro telhado. Eu entendi que foi Aham. o telhado da casa deles. Não, era outro telhado, porque foi até bom você pontuar. Quando a gente sai do telhado da casa dele, que ele foi pular pro carro, a gente começa a dar mais uma ronda, só pra ver como é que tá o lugar. E aí foi quando eu vi esse gato em telhado de uma outra casa. E aí, voltando, a gente pega as caixinhas e volta pro telhado. Aí a gente deve ter ficado lá, eu acho que umas 2 horas, pra tentar pegar os gatos. Resumindo, dos 8 que faltaram, a gente conseguiu pegar 4. Dos 4, aí qual era a logística, né? Eu pegava o gato, dava pra esposa dele, botava na caixinha, e a gente conseguiu, depois de 2, 3 horas, a gente falou, cara, os outros vamos deixar aí. O que a gente fez? A gente pelo menos deixou a ração lá pra eles, pra pelo menos ver se eles sobreviviam mais um tempo. E na segunda-feira eu já ia embora, mas o William falou, na segunda-feira eu tento voltar depois, pra ver se eu pego mais. A gente, beleza. E aí a gente pega os 4 gatos, tá voltando pro bote, e aí quando a gente prendeu uma das caixinhas, não prendeu tão certo, e um gato pulou. No que ele pula, ele já pula numa árvore, que já pula num telhado e cai na água. Cara, aquilo matou o meu coração. Se a gente tivesse fechado a caixinha melhor, o gato não tinha morrido. Mas eu tentei focar. Salvamos 4, pelo menos. Um do primeiro e 3 de agora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uhum. Isso tudo que você tá falando, chovendo. Chuviscando, não tava chovendo Chuviscando. tão forte, chuviscando. Mas a água revolta ou não? Não, água. Água parada, água parada. É água parada. Água assim. podre mesmo. Água podre. E o cheiro deve ser uma coisa absurda, né? Isso Assim, água parada, o negócio fede. essa é uma boa pergunta. Você lembra daquele médico que a gente falou que a gente encontrou? Ele já tinha falado disso. Porque a água, Heitor, é uma mistura de esgoto e é uma mistura da decomposição dos corpos. Não sei isso. Decomposição. Até decomposição de folha, né? Isso. Você passa ali na linha vermelha, aquele cheiro é decomposição de folha. É um Mangue, cheiro né? absurdo. Depois você acostuma, tá, gente? Depois da primeira hora no barco eu não tava sentindo cheiro nenhum, mas quando você entra e vê a primeira hora é punk. E aí, calma que não acabou, Heitor. A gente tá voltando com uns 3 gatos, né? Porque a gente conseguiu no final dos contos salvar 3. E a gente foi passar na porta da casa da sogra do William, porque ela, mãe da Bruna, porque ela tinha pedido pra fazer um vídeo, que ela, coitada, 17, 16 dias sem ver a casa. No que a gente tá pegando o barco pra filmar a casa dela, a gente filma a casa, tá dando a volta pra voltar. E aí eu olho de novo, tô olhando as casas e eu vejo uma pessoa. Heitor.
todo mundo falou que não tinha mais ninguém pra ser salvo ali. E eu vejo um senhor numa janela. E aí eu falo, para o bote. Aí o pessoal, que isso, Catarina? Para o bote, tem um cara ali. Aí o William, caramba, tem um cara ali. Aí o William, peraí, eu vou lá falar com ele. O William virou, eu brigo com o Homem-Aranha, né? Aí ele pulou o telhado de novo, foi falar com o senhor. E assim, Heitor, o senhor já tava lá 17 dias. 17 dias sem tomar banho. Segundo pavimento, isso. Aham. Isso é uma boa pergunta. Ele só sobreviveu porque ele tava no segundo andar e o segundo andar não foi atingido. Porque se ele tivesse no primeiro alagado, ele já tinha morrido de hipotermia, de frio, né? E aí o William pula lá no segundo pavimento. E aí o cara tava 17 dias, São Miguel. 17 dias sem tomar banho. 17 dias sem água. Sem água, sem água potável. E aí a gente falou, cara, mas como é que você tá sobrevivendo? Ele, de vez em quando passa alguém aqui e me deixa alguma coisa. Aí a gente, mas o que você tem aí agora? Eu só tenho uma caixa de leite. Aí a gente, São Miguel, você tem que sair. E ele delirando já, muito já. Um delírio, né? Uhum. Não vou. E aí, não vou, porque não sei o que lá, dando mil justificativas. O William deve ter ficado acho que 1 hora com ele lá. Eu nem sei quanto tempo. A gente também perde noção do tempo, tá, gente? Assim. E aí o William desce e fala, cara, vamos chamar os bombeiros pra tentar salvar ele, porque eu não consigo. E aí quando o William desce, a gente tá dando a volta no barco, passa um bote do exército. E aí eu falo, cara, deixa eu tentar pular no bote do exército pra ir com o exército, que a gente fala, o exército tem que ir lá salvar o cara. Não, a gente vai lá, aonde? Aí o William fala, cara, deixa eu ir com vocês. Aí ele fala, ela é psicóloga. Gente, eu sou engenheira, tá? Eu sou psicóloga. Então, Não, mas nessa hora vale tudo, pô. vale tudo. Eu sou psicóloga, deixa eu pular aí no bote pra... Não, pula aí. Aí eu pulo no bote do exército. No que eu pulo no bote do exército, a gente, até porque eu tinha que mostrar onde era, a gente vira uma rua, vira duas. Heitor, eu queria lembrar de novo que, além de eu nunca ter feito salvamento, eu nunca fui militar. Eu nem lembro se eu já tinha visto uma arma alguma vez na minha vida, tá? Só pra deixar bem claro. E aí começam a atirar contra o nosso bote. A gente devia estar passando provavelmente perto da casa de algum lugar que os traficantes invadiram pra estocar droga, começam a atirar contra o nosso bote. Aí o militar pra mim, abaixa aí. Aí eu, abaixa aí. Aí eu abaixei. Aí a gente passa, beleza, não aconteceu nada. Mas imagina aqueles 15 segundos, 30, não sei quanto tempo foi de pânico. Falei, pronto, eu vou morrer. É isso, vou morrer. Vim aqui pra morrer no bote do exército. Graças a Deus eu não morri. E aí a gente chega na casa do São Miguel. E aí o exército me dá a perna, né, pra eu conseguir subir no telhado, porque eu também era enorme. E aí eu chego lá. E, assim, Heitor, lembra que eu comentei que eu tava muito agoniada, né, pra ir? E eu não sabia muito bem o que era a missão, né, o que era o chamado. E quando eu subo pra falar com o São Miguel, aí ele começa a bater papo comigo, né? E assim, gente, ele tava delirando muito. E aí eu falei, cara, pra eu convencer ele, eu vou ter que delirar junto com ele. E aí ele começa. Não, porque o meu patrão, ele trabalha na Força Aérea. Talvez até trabalhe, tá, Heitor? Porque como a pessoa tá muito delirante, a gente nem sabe se trabalha ou não. E ele passou de avião e me deu tchau. Aí eu, sim, São Miguel, eu sei que ele te deu tchau. E ele me ligou. Porque como ele tá fazendo salvamentos, ele não pôde vir aqui te ajudar. Ele me ligou pra eu vir aqui te salvar, porque ele te viu passando no avião. Aí ele, caramba, que legal. Então ele te mandou pra isso? Ele me mandou pra isso. Só que assim, Heitor, ele tava muito reticente. Não, mas eu vou esperar, porque tá vendo meu carro ali? Aí eu olho, dá pra ver só a capota do carro. A água vai baixar amanhã. Gente, a água nem demorar uns 10 dias pra baixar. E quando a água baixar, eu vou ligar o meu carro pra ir lá no mercado comprar umas coisas. Ai, eu respirei fundo, né, Heitor? Ele imaginando que o carro ia funcionar, imaginando que ia ter um mercado pra ele ir, pra ele comprar alguma coisa. Imaginando que a água ia baixar em um dia, aquela água ia demorar 10 dias ainda pra baixar. E aí eu, não, São Miguel, eu sei, mas vamos fazer o seguinte, como ainda vai demorar um dia pra água baixar, vamos lá pra gente comer, e depois eu volto com você, te deixo aqui de volta. Gente, óbvio que eu não ia deixar ele voltar, mas era só a forma de tentar convencer. Aí ele, pode ser. Não, mas quer saber, eu não vou não. E ele, naquela, não, porque eu falei que meu patrão que eu não ia sair daqui. Voltou a falar do patrão, que eu não ia sair daqui. Porque pelo que eu entendi, gente, lá ele é meio com ferro velho, eu não sei muito bem, mas ele era meio que o zelador ali do local. Eu, não, São Miguel, mas a gente tem que ir. Ele, você lembra que eu te falei que ele passou no avião e ele começa o delírio de novo? E eu falei, ferrou. Aí ele,
então, eu vou te falar por que que eu não quero ir. Aí eu, pronto. O que que ele vai falar agora? Deus veio falar comigo. Deus veio falar comigo e ele me prometeu que a água não ia subir pro segundo andar e não ia me atingir. E a água não atingiu. E realmente, tá, gente? A água não tinha atingido. Até porque se tivesse atingido, ele teria morrido já. Aí eu falei, nossa, seu Miguel, que legal. Ah, e aí, gente, só também pra falar, eu sou bem católica, tá? Eu sou católica, vou na missa todo dia, acredito muito em Deus, enfim. E aí eu entrei na dele também. Eu falei, então, mas e aí? E aí Deus falou que ia me salvar, tanto que a água não subiu, eu tô esperando Deus vir me salvar. E aí eu falei, então, seu Miguel, eu sou do Rio de Janeiro. Aí foi até engraçado, porque como ele tava delirando muito, ele. É, bem que eu percebi que você tá falando diferente, porque é um sotaque, né? Eu, então, eu vim do Rio de Janeiro, porque Deus me mandou vir aqui te salvar. Aí ele parou. Aí ele parou. Eu falei, vamos rezar? Ele, vamos. Aí eu peguei a mão dele, a gente começou a rezar. E aí nisso os bombeiros já estavam chegando. E aí eu falei, vamos, seu Miguel. Aí ele, vamos. E aí os bombeiros subiram, porque não dava não dava pra ele descer na casa, né, que tava primeiro andar alagado. Os bombeiros subiram, entraram pela janela, pegaram aqueles guindastes, né, aquelas cordas, amarraram o seu Miguel e ele veio. E tem vídeo, tá, Heitor? Depois se você quiser ver, tem vídeo de salvamento. Vou botar isso no corte aí, o vídeo do... Tem vídeo eu lá, tá, gente, no telhado, falando com ele, tem vídeo do salvamento. E quando ele entra no bote, quando os bombeiros estão pra pegar ele, aí a gente começa a ver, né, gente, como que é o delírio, né? Até que ponto o ser humano chega. Ele fala assim, não, mas espera aí que eu tenho que pegar uma coisa. Aí no vídeo tem a tela, ele tem um potinho. O que tá no potinho dele? Os documentos, plausível, né? Ele tinha que sair de lá. Super. Dinheiro, ok, também, plausível. E um maço de cigarro. Ele falou assim, nossa... Plausível também, tá? Só pra deixar claro aí, pra quem não, você que não fuma, é plausível também. Não, Heitor, e aí ele pega o maço de cigarro, coloca e fala, não, porque quando chegar lá eu quero um isqueiro pra fumar um cigarro. Aí a gente ri, não, São Miguel, traz o potinho, vambora. E quando ele chega no bote, depois você vai ver o vídeo, ele delirando, mas ele, eu tô doido pra comer uma bolachinha, um café, um mexidinho, bem quentinho, aí os bombeiros rindo, assim. E aí, Heitor, eu entro no outro bote, né, a gente volta pro desembarque, e aí quando tiram ele do desembarque e vem me tirar, e aí eu surto. Eu surto porque, assim, Heitor, a minha agonia, que eu tava essa semana, foi respondida ali. Deus me deu a resposta que eu precisava. Eu fui lá pra salvar esse cara. E o maço de cigarro dele. E aí quando eu saio do bote eu surto, aí as pessoas vêm me carregar e me dão algum calmante, alguma coisa. Tanto que eu apaguei, me levaram carregada lá pro negócio. Eu sei que eu acordei 8 da noite, isso devia ser 3 da tarde. E aí foi muito forte. Porque assim, todas as respostas que eu procurava estavam lá. Essa agonia, essa loucura de ficar convencendo o coitado do Pedro de ir, convencer Mota, convencer Daniel, pega carro, vambora. E a gente, assim, foi muito legal, a gente salvou 4 gatos, pô, não tô falando que não foi. Mas assim, Heitor, eu e as pessoas ali, a gente salvou uma vida. A gente salvou uma vida. Ninguém mais acreditava que tinha ninguém em casa. Na Deuscidência, quando a gente passou de bote, o seu Miguel tava na janela, ele podia não estar. A gente viu ele na janela e a gente conseguiu salvar. Se ele ficasse lá esperando, não ia ninguém salvar ele. E a água não ia baixar em 10 dias pra ele ligar o carro. E é isso. Que loucura, hein? Que loucura. Que loucura. Cara, que sensacional. Muito sinistro, né, cara? Mas assim, acho que a lição que fica, né, de tudo aqui é sobre filantropia, né? É sobre solidariedade. Eu acho que é independente, galera, do que você acredita, se você se você é católico, se você é cristão, se você não é, se você é judeu, se você é humanista, se você não acredita em nada, ainda assim você acredita aí, né, que existe uma sociedade, uma força maior, qualquer coisa. Qualquer coisa, né? Se você é ser humano, você deveria se importar com histórias desse tipo. Rapaziada, tem um problema. A avó Madalena, ela faz aniversário hoje, né? Ô, Madalena. Madalena. A avó Madalena faz aniversário hoje, então eu não vou prender mais vocês aqui. O que vocês têm que é o aniversário dela. 88 anos, de pura saúde, tá? 80... Voando. É do teu pai ou da tua mãe? Da minha mãe. Tua mãe? Tá bom. De qualquer forma, mandem um abraço pra avó Madalena, tá bom? E, cara,
voltem aqui. Eu sempre acabo a entrevista com 2 perguntas. Vocês dois sabem porque você já fiz para vocês. Mas se vocês não lembram, vou fazer novamente. Eu queria que vocês dissessem se vocês têm alguém para indicar para vir ao Tudoncast. Vocês dois. Aí eu queria só falar uma coisa, Heitor, que eu esqueci. Gente, desculpa, eu falo muito, tá? Fica tranquilo. Fica o convite também. No feriado de Corpus Christi, na quinta-feira. A gente vai voltar. Verdade. A gente vai voltar em missão. Aliás, peguem o telefone de vocês aí. Como é que a gente faz pra galera que tá assistindo a gente Isso. pra fazer doação? Legal. A gente vai colocar o Pix. É o meu celular, tá, gente? O Pix vai ser para doação de logística e para material de limpeza. Como eu falei, eu trabalho 9 anos no mercado financeiro. Eu vou fazer prestação de conta de tudo. Vai ter nota fiscal de tudo. Eu sei que tem muita gente com medo de fazer doação não chegar. Então, assim, vai chegar. Mas mais do que dinheiro, gente, lá eles precisam de pessoas. A gente precisa de voluntários. De novo, gente, não é pra fazer essa doideira que eu fiz pular em bote, não, tá? É seguro. Mas a gente pra ajudar nos abrigos. O que a gente precisa hoje? De pessoas pra ajudar na limpeza geral, independente da idade, ali com vigor aí pra conseguir ajudar. A gente precisa de veterinários, que são 11 mil animais desabrigados. A gente precisa da galera da construção civil, porque essa galera vai querer voltar pras casas, e as casas estão todas condenadas. E a gente pode ter uma segunda catástrofe das pessoas voltarem pras casas e as casas caírem na cabeça das pessoas. E a gente precisa de médicos de forma geral. Então, quem tiver interesse, semana que vem vai ter avião da FAB saindo todos os dias do Galeão, de graça, não tem custo nenhum. E quem quiser também lá tem alojamento e alimentação de graça. É só vocês quererem ir ajudar, só me mandar mensagem que eu passo todas as informações detalhadas. E alguém pra indicar, né? Tem que trazer meu pai aqui, né, Heitor? Tem que trazer seu pai. Tem que trazer seu Tem que pai. trazer meu pai aqui. Você não tem nenhuma outra opção pra você indicar além dele. Pedro. Eu indicaria o Gilvan Bueno. Então, beleza. Então, eu vou cobrar, hein? Pode cobrar. Tá bom. Show. Pessoal, a próxima, vocês também sabem, se existe algum feedback com relação à minha condução aqui nesse podcast. Eu não tenho nem palavras ou melhor, não tenho nota pra te dar, porque é uma nota infinita, né, Catarina? Não é qualquer um que topa marcar um bate-papo sobre um tema de uma tragédia e consegue conduzir de uma maneira leve. Não é leviana, é leve. Porque aqui a gente não teve sensacionalismo, aqui nós não tivemos dramatização, e você conseguiu ir conduzindo o papo de uma maneira eficaz, onde todas as informações foram dadas. Então, se é de 0 a 10, é 10, se é de 0 a 1000, é 1000, e se é de 0 a infinito, é infinito. A produção sabe que eu sou um cara, né? Eu sou um cara que eu não sou metido, né? Não sou um cara metido. Mas, obrigado, irmão. Obrigado. Esse aí que me faz continuar. Continue. Me faz continuar. É isso. Pessoal, eu ia fazer o merchan, não vou fazer por conta do que você falou. Mas, rapaziada, os patrocinadores estão aqui na descrição do vídeo, tá? Gente, muito obrigado. Catarina, Obrigado a você. grande amiga, Pedro se tornando um grande amigo também. Tamo junto. E a gente vai se encontrar mais vezes esse ano, por razões óbvias. Então, pessoal, obrigado, valeu. Obrigada. Tamo junto. Pessoal, Obrigada. então vai ficar aqui também o Pix da Catarine para vocês fazerem doações pro Rio Grande do Sul, caso vocês queiram, tá bom? É isso. E sigam aí, tanto o Pedro quanto a Catarine também. São grandes amigos, são pessoas que querem o melhor pro país, assim como a gente aqui também. Fico por aqui, até mais e valeu.